gravação, né? Deixa eu iniciar a gravação aqui. E acho que agora eu iniciei, tá? Tá gravando sim. Estou compartilhando minha tela com vocês, estou gravando. Ótimo, então. Bom, então, gente, vamos lá, começando. Essa primeira atividade aqui foi já para que vocês comecem a se acostumar, que hoje vocês vão interagir um pouco mais comigo, principalmente em relação às ferramentas de tecnologia que a gente vai utilizar aqui. E essa aí já foi um exemplo disso, já foi um exemplo usando a Power Platform, onde vocês usaram, por exemplo, um Forms da Microsoft, o Microsoft Forms, e tudo bem, ele não faz parte da Power Platform, mas ele ajuda muito nos próprios recursos da Power Platform, ele é bem simples de se mexer, bem simples de se criar. Vocês preencheram esse formulário e eu criei um fluxo automatizado para depositar essas respostas desse formulário dentro de um conjunto de dados do Power BI, que é esse conjunto de dados que está sendo replicado aí para vocês em real time. Então, uma pergunta entra, eu estou aqui, não estou atualizando nada, não estou apertando F5 nem nada, uma resposta entra, uma linha entra, e eu já vejo refletido aí no real time, 46 participantes, o último preenchimento, inclusive, do senhor Tagore lá da J. Macedo, certo? E a ideia hoje é justamente comentar e mostrar, né, obviamente, sobre a integração das ferramentas Microsoft para fazer, por exemplo, algo interessante, simples, rápido e eficiente como esse que eu faço nas minhas palestras, né, de usar um Microsoft Forms, um objeto de captura de dados, né, um instrumento de captura de dados, em seguida um fluxo de automação para fazer alguma coisa com esses dados conforme essas respostas vão sendo inseridas e, por fim, fazer analytics desses dados, né, mostrar aqui no painel e, nesse caso, até em real time, para que eu conheça o público que está na minha palestra, que, por exemplo, a maioria são profissionais de tecnologia ou profissionais da área administrativa, tá? Mas, beleza, então, vamos aqui para a minha apresentação. Eu vou começar aqui a nossa jornada com vocês. Vou tirar aqui esses elementos visuais aqui do meio. Deixa eu só desativar aqui esses elementos do Zoom para a gente começar e ver a apresentação, tela cheia. A barrinha do Zoom está aqui. A hide aqui no meu vídeo. Agora, videozinho. E vai embora, barrinha. E agora, vocês devem estar aí com tela cheia da minha apresentação do webinar da Power Platform. Não é isso? Todo mundo vendo aí minha tela? Tudo ok? Então, bora lá. Quase 17h15, meu tempo aqui é curto com vocês para a gente conversar sobre muita coisa e eu enfrentar o meu desafio pessoal que eu coloquei aqui, né? Bora lá. Bom, na nossa agenda hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho, 5 minutinhos sobre transformação digital, até porque, né, nessa cadeia de webinars que a gente passou durante dessas 4 últimas semanas, né, começou com o Cássio, depois o Cristiano Oliveira e também um representante da Lecom. Semana passada tivemos o Samuel Mesquita e um representante também do Aritsá, ou desculpa, do Aritsá não, do Aritsá mesmo, né, do case da gráfica. E nesses 3 primeiros encontros, né, foi abordado um pouco mais a questão da metodologia e dos resultados, metodologia e resultados, utilizando transformação digital, utilizando modelos de gestão Farias Brito, desculpa, né, Farias Brito, utilizando modelos de gestão que se traduziram, né, primeiro uma metodologia, a tradução dessas metodologias em resultados e os cases desses resultados, tá? E o quarto ponto, né, que aqui o quarto webinar em que a gente está, o meu objetivo é mostrar, ok, legal, essa metodologia parece muito interessante e, obviamente, dá certo, né? O próprio Cássio mostrou case disso, né? Tem aqui outros cases relacionados a essa metodologia, essas metodologias e a transformação digital, mas e se eu fosse fazer, né? E se eu fosse botar a mão na massa para fazer? Será que seria fácil fazer? Seria difícil fazer? Né? Então, o objetivo aqui hoje é comentar brevemente sobre transformação digital e apresentar a Power Platform da Microsoft, que tem uma suíte de aplicações que habilita a sua instituição para essa transformação digital de uma maneira prática, rápida, simples e principalmente de baixo código, de baixa codificação, e mostrar para vocês cases desenvolvidos, né, que a gente, portfólio, já trabalhou em alguns clientes. E, por fim, aqui, os 2 últimos pontos, né, prova de conceito, é aqui onde está meu desafio. Eu tenho que usar
Power Apps, Power Automate e Power BI, para fazer aqui um case que envolva essas 3 ferramentas, desenvolver uma aplicação, desenvolver um fluxo automatizado e desenvolver um relatório analítico sobre a tramitação de um processo de negócio. E aí, né, sobrando nosso tempinho aí, vamos com um bate-papo com vocês para as perguntas e respostas, tá? Ao longo aqui da apresentação, vocês podem ir colocando perguntas aqui no chat, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, mas eu vou deixar as respostas lá para o final, beleza? Então, olha, bora lá. Para quem não me conhece, eu sou Isaías Garcês, coordenador de Business Intelligence aqui do Grupo Portfólio, atuo com instrutoria, atuo com consultoria e sou profissional certificado Microsoft. Eu sou certificado em BI Reporting da Microsoft e, mais recente, inclusive, em Data Management e Analytics. Eu sou Microsoft Certified Solution Experts. Na semana passada, eu adquiri aí também essa conquista muito valiosa, difícil pra caramba, mas deu certo. Enfim, sou um profissional da área de negócio, tá? Formado em administração, minhas formações originais, e um MBA em Business Intelligence, que é a principal metodologia ou tecnologia que eu trabalho hoje. As duas coisas. Business Intelligence está muito relacionado também à metodologia, não só às tecnologias, tá bom? Bom, mas enfim, não estamos aqui hoje para falar de mim, estamos aqui hoje para falar sobre transformação digital. Ontem mesmo, quando eu estava finalizando aqui o material de vocês, eu achei um material muito interessante do Google, que vai estar no link do nosso material complementar desse webinar, tá? Eu vou mandar esse link para vocês. E eu achei muito interessante trazer logo aqui de cara, né, a questão do coronavírus, a questão que está impulsionando a nossa atuação remota, a nossa transformação digital, e achei um relatório fantástico do Google que fala desse impacto, né, do coronavírus e dessa necessidade de transformação digital dentro das instituições. E lá no relatório, que vocês vão conferir na íntegra depois também, vocês podem ver aí, olha, o crescimento das métricas, né, o crescimento praticamente absurdo dessas métricas de ferramentas digitais ou de acesso a ferramentas digitais ou a ambientes digitais, como, por exemplo, a busca da missa no YouTube, que cresceu 266% nesse período e vai crescer muito mais ainda hoje, porque hoje é 13 de maio, né? Então hoje é o dia também da missa de Nossa Senhora de Fátima, e eu estou concorrendo com isso também. Eu espero que a missa não esteja para 5 horas, eu não tenho certeza, mas se tiver, né, eu posso estar concorrendo também. Enfim, e aí tem outras frentes de atuação em tecnologia que estão sendo muito mais buscadas, como, por exemplo, o curso online, as pessoas estão adotando mais esse método de treinamento, esse método de ensino, inclusive a Portfólio em breve, quase semana que vem, já estará lançando aí uns cursos online para vocês aproveitarem também. 35% tem um trabalho dentro de casa como a principal atividade na quarentena e realmente foi um momento de colocar à prova essa atuação, né, do trabalho remoto. Para a equipe de BI aqui da Portfólio, por exemplo, a gente já fazia muito isso e não sentiu tanto essa mudança, na verdade, foi até bom para a gente economiza tempos de deslocamento e se concentra mais na produção das entregas. E eu estava até relembrando, semana passada eu saí a primeira vez, né, quase depois de mais de um mês, né, de quarentena, 1 mês e meio, por aí, quase 2, saí a primeira vez para fazer a prova da certificação e eu já nem lembrava, né, como era sair lá fora, mas enfim, deu tudo certo e beleza. Pensando nisso também, a própria Microsoft tem um material muito interessante sobre transformação digital e ela tem um portal específico sobre transformação digital, com alguns estudos, com alguns casos, que apontam, por exemplo, que 91% dos líderes empresariais veem a transformação digital como uma forma de estimular, né, e encontrar métodos e mecanismos mais eficientes dentro das suas instituições e também entendem que o futuro é que todas essas instituições se tornem digitais, né? Hoje, qualquer processo de negócio, ele tem a oportunidade, ele deve, na verdade, se digitalizar. E o próprio conteúdo lá da Microsoft também coloca uma abordagem sistêmica para a transformação digital dentro de uma organização, que se foca, por exemplo, desde a visão estratégica e cultura, que são muito importantes, né? De nada adianta ter lá N ferramentas de tecnologia, N ferramentas de ponta, de automação, e se eu não tenho uma cultura que é voltada para isso, como também os recursos, né? A outra ponta ali, que é a ponta mais objetiva da história, que é o que a gente vai falar hoje, né? É a ponta de recursos. E a questão cultura e visão estratégica foi muito debatido, por exemplo, no webinar anterior, né? O webinar do Farias Brito,
onde lá no case a gente viu que tinha muito a questão de um trâmite na organização, de aprovação, de saber se aquele projeto valia a pena, de apostar naquele projeto. Tinha a questão cultural também, de colaboradores mais antigos, né, de escolher um colaborador-chave. Eu achei assim, aquele case muito interessante nesse sentido, né, a aplicação prática de uma transformação digital, ou por assim dizer, a jornada, né, de uma transformação digital acontecendo em uma instituição, certo? E nesse materialzinho que eu vou passar para vocês, nesse documentozinho que tem para vocês, tem lá, por exemplo, um framework para se desenvolver a transformação digital dentro da instituição. Um framework que se chama IDEA, tem a composição e o acrônimo das palavras em inglês de inspirar, desenhar, capacitar e conquistar. O Inspirar, a gente já vem trabalhando muito bem nos outros encontros, né? Nos outros webinars que nós realizamos aqui do Grupo Portfólio, é muito focado no Inspirar. O Cássio apresentou a metodologia, depois a gente viu os cases, então a gente estava buscando, por exemplo, a inspiração de vocês. E a partir dessa inspiração, seria natural vir a segunda fase, que é a fase do design, né? De desenhar soluções, de prototipar soluções e de prototipar uma estratégia de transformação digital. E, em seguida, capacitar e, por fim, trazer essas conquistas, né? O último encontro que a gente teve do case do Farias Brito, a gente conseguiu enxergar toda essa jornada e acontecendo, né? Desde o momento da inspiração, design da solução, a capacitação de implementação daquela solução e hoje, 2 anos depois, né? Já está muito claro, já está muito nítido as conquistas desse modelo de transformação digital abordado aí, tá bom? Eu esqueci de comentar com vocês, eu falo muito rápido, gente, então ainda bem que está gravado, né? Espero que esteja sendo gravado mesmo, que eu falo muito rápido. Já fui, né, durante alguns anos operador de telemarketing. Então, enfim, se precisar que repita alguma coisa aí, vão comentando aí no chat. Mas como eu disse, eu queria passar bem rápido aqui nessa parte mais teórica, porque não é o nosso foco aqui. Mas eu queria também contextualizar e deixar que vocês fiquem que encaixem, né, esse conteúdo que eu vou mostrar hoje, que é mais prático, mas que ele se encaixa em toda a metodologia. Né? Não adianta de nada você conhecer ferramentas, você conhecer soluções, você conhecer tecnologias, se você não entende a essência do método ou a essência da metodologia para aplicar essas tecnologias. Né? E eu digo isso porque, por exemplo, eu atuo como consultor de BI, que é uma área da tecnologia, e muitas vezes eu chego em cenários de instituições que têm a tecnologia de ponta no que diz respeito à BI, mas ela não está sendo utilizada de maneira adequada, certo? Então é importante que você entenda o caminho para se utilizar bem essa tecnologia. Eu acho que o caminho a gente estava mostrando nos outros episódios, né? Mas eu quero relembrar isso para vocês, beleza? Bom, dito isso, vamos falar agora de Power Platform. Ok, transformação digital é legal, transformação digital é essencial, muito massa, mas ok, como é que a gente faz isso? Com ferramentas de tecnologia, na verdade? E quais ferramentas eu vou escolher ou quais ferramentas eu vou utilizar para fazer essa transformação digital, né? Tem uma infinidade aí que vocês podem utilizar, uma para cada finalidade, uma para cada coisa. Mas eu vou apresentar para vocês a proposta da Power Platform, não a proposta, mas as ferramentas que compõem a Power Platform, porque com a Power Platform isso funciona cada vez mais integrado, cada vez mais em conjunto. Os elementos eles se atuam cada vez mais de uma maneira sistêmica. É muito comum a gente ter, numa organização que tem tecnologia, de fato, a gente ter N sistemas satélites para operar os processos de negócio. Eu já trabalhei em uma instituição, eu lembro bem, que eu tinha que mexer com 13 sistemas corporativos, né? Então, estava tudo digitalizado, estava tudo informatizado, estava demais até. Só que o problema era usar 13 soluções, cada uma para finalidade específica. E a Power Platform traz uma abordagem de integrar essas soluções e, conforme vão surgindo ou crescendo as suas necessidades, você pode agregar dentro desse ambiente dessas soluções, tá? A Power Platform, gente, ela é um conceito que a Microsoft começou a divulgar, né, no ano passado, mas as ferramentas que compõem a Power Platform já existiam há um certo tempo. O Power BI, por exemplo, que a maioria que já ouviu falar, né, ou está curioso, ou tem um conhecimento básico sobre o Power BI, que eu vi lá no meu formulário, a maioria já deve conhecer o Power BI, e na verdade ele existe desde 2015, e alguns eu acredito que já ouviram falar, por exemplo, do Power Apps. Quem já esteve em outro evento da Portfólio, por exemplo, ano passado,
o nosso evento de cases de sucesso, a gente apresentou cases com Power Apps, que é uma ferramenta da Microsoft pensada no desenvolvimento de aplicações de negócio, né? Desenvolver uma aplicação, e eu vou fazer isso com vocês hoje, para que essa aplicação digitalize ou automatize ou, enfim, torne informatizado um processo de negócio meu. O Power Automate é focado em fluxos de automação, e mais recente entrou até o RPA nele, que também é uma iniciativa muito interessante. E o mais novo aqui da história, né, dos 4 irmãos aqui, o mais caçulo, o mais novinho, por assim dizer, a documentação nem tem em português ainda, é o Power Virtual Agents, que é um bot, né, uma inteligência artificial para você conversar com ela através de chat, e para o seu cliente final é conversar com ela, né, e para você, enquanto profissional da sua instituição que está implementando a transformação digital, ela é uma ferramenta de desenvolvimento desse chatbot, né, dessa solução de interação, tá? E aí, a Power Platform, ela, apesar de nascer recente o conceito, 2019, as ferramentas integrantes dela já são mais antigas, como o Power BI, que vem desde 2014. O próprio Gartner Group, uma das, ou se não a maior consultoria em tecnologia do mundo, né, já reconhece a Microsoft, principalmente na área de BI, de Business Intelligence, como líder do setor já há mais de, se eu não me engano, 8 anos seguidos. A Microsoft segue ali no quadrante de liderança, mas liderança absoluta mesmo assumiu em 2018, em função, obviamente, do crescimento da implementação do Power BI. E tem um outro quadrante do Gartner muito interessante, que eu estava pesquisando para construir essa apresentação para vocês, que é esse quadrante aqui do lado, que é o quadrante de low code, de baixo código, né, de ferramentas de tecnologia self-service. E olha lá quem está lá, Salesforce, Microsoft, acho que ele é OutSystems e a Mendix, tá? Não conheço o Salesforce, conheço a Microsoft, não conheço os outros ainda, né, mas fiquei feliz de saber que existe o quadrante e que a Microsoft está lá. E é por esse motivo que eu sou apaixonado por essas ferramentas da Power Platform, não só o Power BI, mas os outros também eu já uso há algum tempo, principalmente por esse conceito de low code, de baixo código. Quando eu comecei a mexer com o Power BI, né, eu falei ali que minha trajetória ela é de administração, eu atuava numa instituição de pequenos negócios. E quando eu comecei a mexer com soluções Microsoft, eu me apaixonei porque eu vi que era fácil. Eu vi que era legal de se desenvolver para um usuário de negócio. Eu não sabia nada de programação, não sabia nada de tecnologia, mas eu estava lá desenvolvendo painéis, né? E aí, anos depois, eu estava desenvolvendo uma aplicação. Eu fiz uma aplicação sem nunca ter aula de desenvolvimento, né? Uma aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa lógica do low code, para mim, é o que fascina mais aqui a história, né? São ferramentas em que eu construo, seja um painel, seja um Power App, seja um fluxo automatizado, eu construo com uma lógica de montar pedaços dentro de uma tela, visual. Tem código? Tem. Código eu posso utilizar para algumas situações que são mais hardcore, eu diria, né? Alguns problemas ou alguns cenários, né, mais complexos que eu vou precisar usar código. Naturalmente, você vai precisar evoluir também a sua lógica de entendimento dessas ferramentas, né? Bom, e aí quem são esses powers, né, que compõem a Power Platform? O Power BI, obviamente focado, e vocês já conhecem, né, para a construção de um modelo de dados, um modelo de análise de dados, né, que vai desde a captura desses dados, a transformação, né, que é o ETL, criar um modelo analítico e criar visualizações. Temos também o Power Apps, que é focado no desenvolvimento de soluções que permitam para você o input e a manutenção dos dados, mas não armazenamento. Armazenamento pode ficar em outro canto. O Power Automate, que automatiza fluxos de negócio. E o Power Virtual Agents, que cria essas possibilidades de interação com um chatbot aí para você, tá bom? E aí, só comentando um pouquinho sobre cada um, não vou me aprofundar muito em nenhum deles, mas o Power BI é uma suíte que a Microsoft disponibilizou lá em 2015, envolvendo elementos principalmente do Excel, principalmente do Access, para o desenvolvimento de análises de negócio, principalmente análises visualmente impactantes. O Power BI ganha muito mercado, né? Ganha muita capilaridade por esse visual dele bem mais agradável, por assim dizer, ou pelas possibilidades que ele tem do desenvolvimento visual que vocês encontram lá. Mas, ok, todo mundo já ouviu falar de Power BI, todo mundo já conhece Power BI. Power Apps, por sua vez,
Só tomar água aqui, gente. O Power Apps, por sua vez, ele é uma solução voltada na transformação de processos de negócio, na digitalização desses processos de negócio. E para ficar assim, mais claro um pouco o entendimento para vocês, a metodologia de se trabalhar com Power Apps basicamente é entender um processo de negócio ou mapear um processo de negócio, que eu vou já contar um para vocês que a gente vai fazer junto, prototipar essas telas, né, imaginar o que é que eu quero de tela, de navegação dessa aplicação, definir e conectar a base de dados transacional, escolher qual é a base que eu vou armazenar, porque o Power Apps te permite salvar desde o Excel, tá? Dá para fazer uma aplicação que salva as coisas no Excel online, isso é bem legal. Desde o Excel até um banco local, como Oracle, como SQL Server, como Postgre, você pode usar no Power Apps. Você desenvolve tudo em nuvem, isso é interessante, às vezes pode causar algum percalço por conta de internet, obviamente, a gente tem esse problema aqui no Brasil ainda, né? Mas você desenvolve tudo em nuvem, não desenvolve nada local e compartilha com os usuários da sua instituição. Já o Power Automate, ele é focado, ele é focado na automatização de fluxos de trabalho. Você pode conectar diversas aplicações no Power Automate, como, por exemplo, o Microsoft Forms, que eu conectei, né, que é o que gera aquele formulário que vocês viram. Eu conectei o Microsoft Forms e defini um gatilho. O gatilho é quando alguém responder uma questão no Microsoft Forms, um formulário no Microsoft Forms. E eu defini as ações e coloquei para executar. E a execução vai ser cíclica. Uma vez que eu criei o fluxo, isso vai ser sempre executado, sempre que um gatilho for acionado. E, por fim, eu posso prover análise sobre a execução desses fluxos, né? Então, olha, eu conectei ali, por exemplo, no caso que vocês estavam vendo mais cedo, né, do formulário, eu conectei o Microsoft Forms no Power Automate. O gatilho era quando vocês enviavam uma resposta, a ação era entregar uma linha de dados para o Power BI. E a partir disso daí, né, tornar cíclico, né, sempre que vocês respondem, entra uma linha lá de dados para o Power BI, e eu gerei Analytics com aquilo. Eu não gerei o Analytics no Power Automate, embora ele permita isso, eu gerei o Analytics direto no Power BI para acompanhar a execução e não precisei, por exemplo, pegar uma planilha, botar no Excel, analisar, não precisei fazer essa novela toda, não ia dar tempo, né? Fazer aqui no real time. E o Power Virtual Agents, ele é focado na criação aí dos bots, na criação de conversação, né? E basicamente a forma de se trabalhar com ele é também entender um processo de negócio que necessita dessa interação de chat, dessa interação desse robô, e fazer uma interface, desenvolver as lógicas desse chatbot a partir de uma interface gráfica. Eu não vou mostrar aqui o Virtual Agents, mas quando eu estiver mostrando o Power Automate, eu vou comentar com vocês que é parecido. E aí você cria conversas ricas e naturais, habilita ações para esse bot, e aí é onde a coisa começa a ficar cíclica de novo. Eu posso fazer com que coisas que sejam geradas, né, ou conversações que aconteçam com esse bot, gere uma ação do Power Automate, gere Analytics para o Power BI, gere uma chamada de um aplicativo do Power Apps, por exemplo. E, de novo, compartilhar com os usuários, certo? Bom, então, olha, esses são os Powers. E nesse ambiente da Power Platform, você pode conectar não só aplicações da Microsoft, você pode conectar diversas outras aplicações. Cada vez mais, essa ideia de conectores e de aplicações de terceiros, ela vem surgindo no ambiente Microsoft, começou com o Flow, com o Power Automate, depois foi compartilhado com o Power Apps, já está chegando no Power BI também, quer dizer, no Power BI já tinha isso, só que de uma maneira diferente, e está caminhando cada vez mais para que essas aplicações elas se integrem. Então, uma conexão que eu crio, por exemplo, com o Google Drive, eu posso usar essa conexão do Google Drive no Power Apps, para quando eu, sei lá, fizer o upload de um arquivo no Power Apps, salvar no meu Google Drive, eu posso gerar um fluxo automatizado para que, por exemplo, quando surgir um arquivo numa pasta do Google Drive, eu disparo um alerta para alguém ou disparo uma notificação para alguém, tá? E eu posso usar o Google Drive, por exemplo, no Power BI para analisar planilhas do Google Drive, tá? Então, cada vez mais essas aplicações de terceiro, né, não só do ecossistema Microsoft, elas são integradas e funcionam a partir de soluções
Microsoft. Até o caso que eu vou mostrar para vocês do Power Automate só deu certo porque, quer dizer, deu certo mais fácil, porque tinha um conector do Gmail, né? Lá na instituição usam Gmail, não usavam Outlook, né? E se fosse um ambiente totalmente fechado para a Microsoft, eu já ia ter problemas, ou talvez eu nem conseguiria, né? E deu tudo super certo por conta que o Gmail é uma das fontes, é um dos conectores prontos que se tem aí na Power Platform. E na Power Platform você também tem diversos modelos para a criação, seja de fluxos, né? Então eu, inclusive, vou fazer esse teste com vocês, pegar um modelo desse e construir um fluxo automatizado através do modelo. E esses modelos, por exemplo, tem um modelo ali que tem mais de 405 mil execuções, tá? E de aplicativos também. Os próprios aplicativos, né, os próprios Power Apps, têm modelos pré-definidos que te ajudam a entender a lógica de trabalho com o Power Apps. E isso agiliza demais. Uma coisa que eu uso muito no meu aprendizado é aprender por analogia, né? Então, muitas vezes, eu quero fazer alguma coisa, eu olho alguma coisa feita, e a partir daquela coisa feita, eu elaboro mecanismos semelhantes. Eu sempre fiz isso e aqui ajuda pra caramba. Então, às vezes, eu quero fazer um aplicativo que mostre uma foto. Tem um aplicativo ali, né, o Meet Capture, que ele está mostrando uma foto. E eu nunca fiz um Power Apps que mostrasse uma foto. Eu vou entrar naquele aplicativo ali, modelo, carregar ele, olhar o que foi feito para gerar essa foto. Ah, entendi. E vou lá no meu Power Apps e crio um Power Apps mostrando uma foto das pessoas ali, né, dos usuários cadastrados, por exemplo. Tá? Então, isso aí ajuda pra caramba, ter uma comunidade forte em volta dessas soluções ajuda pra caramba também, beleza? E aí eu vou deixar também um outro link para vocês, não precisa anotar agora, nem vá para lá agora também, tá? Esse link que tem um tour do Power Apps. Eu vou fazer aqui, né, um passo a passo com vocês de desenvolvimento na aplicação, mas o próprio portal da Microsoft tem um tour, um passo a passo de como desenvolver um app com o Power Apps, para que vocês vejam como é prático, como é rápido, como é simples e eficiente aí a lógica do Power Apps, tá? Beleza? Então, ó, falei de muita coisa, falei muito rápido de novo, mas recapitulando, o que eu queria mostrar para vocês aqui da Power Platform, o que é a Power Platform, afinal de contas, né? Que é o core aqui do nosso webinar, é a plataforma da Microsoft low code, ou seja, voltada para o self-service, voltada para o usuário de negócio, que integra essas 4 ferramentas aí. Power BI, que você já conhece, a maioria já conhece, Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents, beleza? Quando vocês receberem o conteúdo da apresentação, vocês podem ver um pouquinho mais sobre cada um desses elementos também, né, que eu tenho certeza que vocês vão ficar aí curiosos em relação a isso, beleza? Quem tiver perguntas pode ir colocando aí no chat. E vamos lá para o terceiro ponto, cases desenvolvidos. Beleza, Power Automate, Power BI, Power Platform, é um negócio legal, dá para fazer uns aplicativos, dá para fazer uns fluxos automatizados, mas para que diabos eu vou querer, né? Um fluxo automatizado, ou o que é um fluxo automatizado, né? Ou para que eu quero um Power Apps, ou o que eu vou usar num Power Apps, né? Então, bora lá. Primeiro, sobre gestão de projetos. A gente teve um cliente atendido, foi 2019, janeiro, foi final de 2018, não lembro agora. A gente teve lá no evento de novembro, por exemplo, da Portfólio, viu o case lá da Adtalent, e vocês devem ter visto lá que a gente apresentou um case de Power Apps de gestão de projetos. Lá eles tinham um cenário que eles faziam a gestão de projetos, era 38 projetos ativos, se eu não me engano, e esses projetos eram apresentados, né, o reporte semanal, em Excel. Então, tinham mais ou menos 8 gestores de projetos para essa carteira, cada um tinha entre 5 e 7, e eles preenchiam um Excel, um formulário de Excel, passava para o gerente de projetos, para ele consolidar no PowerPoint e apresentar isso. Então, nessa historinha, ele perdia pelo menos um dia para gerar esse relatório. Então, o que foi que a gente fez lá com o Power Apps? Em uma semana foi a resolução do caso. Tá? Uma semana de desenvolvimento, teve mais umas 2 de ajustes. Né? Conforme eles iam usando, eles me solicitavam ajustes. E o que foi que a gente fez então? Criou listas no SharePoint, tá? Isso foi mais uma restrição do ambiente deles. E eu vou usar aqui também SharePoint como base de dados, mas nem sempre o SharePoint vai ser adequado. Mas a gente usou o SharePoint como base de dados, desenvolveu o Power Apps, compartilhou esse Power Apps para usar no celular ou usar na web, criamos no Power BI um modelo analítico para fazer a leitura desses dados, né, e a modelagem sobre esses dados. Os relatórios foram criados e os dashboards compartilhados. Então, no exato momento em que os gestores de projetos terminavam os reports,
o relatório que ele tinha antes que fazer no PowerPoint, ele já estava tudo construído aqui através dessa mecânica, tá? Então, fora a questão eu não digo nem da segurança em relação à informação vazar, mas a segurança em relação à consistência, né? Usar vários arquivos do Excel sempre poderia gerar, sempre acabava gerando algum problema. E depois a gente evoluiu um pouquinho mais esse case. Depois a gente evoluiu um pouquinho mais esse case no grupo portfólio, inclusive é uma solução que a gente vai estar anunciando nas próximas semanas, que é o Project Manager da portfólio. Então a gente evoluiu ainda mais, trouxe para uma versão, não é nem versão 2.0, eu estou botando aí ilustrativamente 2.0, mas já é praticamente uma versão 4.0 aí desse aplicativo, desenvolvido com a ajuda da senhora Júlia Borges, por exemplo, que é da equipe de BI. Aquele primeiro ali foi eu que desenvolvi, mas depois a senhora Júlia seguiu carreira aí no Power Apps, hoje se garante. E a única coisa que a gente trocou ali, por exemplo, olha, foi a fonte de dados. A gente colocou a fonte de dados como um banco da nuvem para agilizar o processamento das coisas, tá? E aí alguns exemplos de tela que foram desenvolvidos para esse gestão de projetos. Uma tela que tem aqui na esquerda de home, do cadastro dos projetos. Eu poderia cadastrar um projeto, cadastrar um report do projeto, fazer manutenção desse aplicativo, tá? Então, tudo que era Excel, em questão de 2 semanas, né, foi transformado nisso aqui, tá? Então, assim, levou 2 semanas porque eu fui aprendendo ao longo, né? Foi praticamente a minha primeira experiência com Power Apps. Isso aí é a versão antiga, a versão 1.0, na verdade. Hoje, ele já foi muito melhorado. E a gente tem outro case também, que a gente já está comercializando, que é o Task Manager, que é o registro de atividades. Desde 2018, que eu trabalho com consultoria, e eu sempre quis registrar minhas atividades, né? Se eu trabalho com dado, eu tenho que ter, obviamente, o melhor dos dados. E aí eu sempre quis saber onde é que eu estava concentrando os meus esforços. No começo eu fiz isso com formulário, igual vocês viram aí, um Forms e o Power BI, e hoje, há mais de um ano, a gente faz isso com Power Apps também. A gente tem um aplicativo que é compartilhado com toda a organização, principalmente quando entrou esse momento de home office, nesse momento do Covid. A gente já estava preparado para isso, porque a gente já fazia, na verdade, principalmente a equipe de BI, já fazia plenamente o registro do seu ponto, por assim dizer, não é um ponto oficial, mas o registro da sua carga horária direto no aplicativo de registro de atividades, que também é um Power Apps. Aí esse aqui, ó, já tem as telinhas bem mais bonitas. Esse aqui que a senhora Júlia deu um trato aqui excepcional, implementou muito mais coisa no aplicativo e já mudou de novo. Ele já está numa versão, acho que é 4.0 também, com os novos recursos visuais, a nova identidade visual da portfólio, que em breve vocês vão ver aí, certo? Bom, tá. E quando... Não, eu vou comentar mais na frente, deixa pra... Isso o case de Power Apps, né? Case de Power Automate. Esse que eu acabei de apresentar para vocês, olha, o case do Power Automate, que vocês utilizaram aí o formulário, é basicamente isso aqui. Pegar um formulário e, conforme o formulário é preenchido, eu pego aqui, olha, o detalhe da resposta e depois do detalhe da resposta, eu deposito em um banco de dados do Power BI, um banco de dados real-time do Power BI, um banco de dados de stream do Power BI. E eu ainda poderia colocar, eu acho que eu não coloquei, ou eu esqueci, eu não estou lembrado agora se eu coloquei nesse, não coloquei no outro, enfim. Mas eu ainda poderia colocar aqui, esse e-mail que vocês responderam, né, no formulário tem assim, informe seu e-mail. Eu não lembro se eu coloquei, vocês vão me confirmar aí depois. Mas depois que vocês respondem e enviam, o Power Automate manda para vocês um e-mail de boas-vindas, né? Tipo, olá, fulano, aí tem o seu nome que você botou no formulário. Foi um prazer ter você no workshop tal, que é o workshop que você está participando. Em breve vamos ter uma capacitação na cidade tal, aí tem a cidade que você preencheu. Vocês receberam um e-mail, né? O Renan tá me falando aí, ótimo, ainda bem que eu deixei ligado lá o fluxo. Depois eu mostro aí o e-mail e vocês receberam, ou vocês me mostram também, né? Mas, enfim, então, mais um case sobre isso. Gera notificação também, eu esqueci de mostrar, mas quando a primeira pessoa responde, eu recebo a notificação. Quando 20 pessoas respondem, eu recebo outra, e assim sucessivamente. Então, eu recebi também notificações, inclusive no meu relógio, sobre as respostas do formulário. Isso aqui é interessante, por exemplo, se eu estou fazendo... Aqui eu estou fazendo uma prática que é mais de captura de lead, né? Mas se eu quisesse ver satisfação do cliente, por exemplo, eu poderia botar um alerta ali, eu fiz isso recente, para que se um cliente respondesse ruim, avaliasse ruim o meu atendimento ou a minha palestra, eu gerasse um alerta para a gente tomar uma ação em cima dessa avaliação ruim, né? Entender o que é que foi. E aí um outro case também foi na UFC, um case de gestão orçamentária,
onde lá eles têm acesso a uma ferramenta do governo federal, que é o Tesouro Gerencial, e eles precisavam desses dados, eles precisam, né, fazer análise desses dados do Tesouro Gerencial, que atualiza todo dia, tá? Atualização D-1. E para o projeto de BI deles, eles precisam pegar dados do Tesouro Gerencial. Só qual que era o problema? O Tesouro Gerencial é do governo federal, então a UFC, e nem todo órgão federal, pode ter acesso ao banco de dados do Tesouro Gerencial. Então, eles tinham que acessar o Tesouro Gerencial, exportar os dados, botar em um local para o Power BI ler. Então, todo dia alguém tinha que fazer isso. Para eliminar essa história, a gente fez com que o Tesouro Gerencial disparasse um e-mail todo dia com um arquivo CSV para um endereço de e-mail de algum desses usuários, né? A gente tem um usuário lá para relatórios de BI, e todo dia que esse e-mail chega, o Power Automate vai lá, pega o anexo desse e-mail, que é um CSV, joga numa pasta do SharePoint, o Power BI lê essa pasta do SharePoint e o resto é história com o Power BI, né? Transformação, relatório, visualização do relatório. Então, todo dia, 8 horas da manhã, antes, na verdade, 5 horas a gente botou a atualização, eu acho, 5 horas da manhã o relatório está atualizado, sem precisar que alguém abra o portal do Tesouro Gerencial, baixe o CSV, coloque na pasta, aperte para atualizar. Não tem toda essa novela, está tudo automatizado lá. Tá? Isso, falei para vocês aí cases da portfólio de Power Apps e de Power Automate. De Power BI eu não vou falar, né, gente? Porque tem muito case. A portfólio tem mais de 7.000 horas, né? E aí, de novo, como eu trabalho com dados, eu tenho dados. O portfólio tem mais de 7.000 horas de consultoria em mais de 2 anos, com 6 colaboradores certificados, tá? Então, eu vou deixar outro link aí para vocês, que é o bit.ly, bit.ly GPBI Cases, tá? Grupo Portfólio BI Cases, tá? Nesse link aí tem 6 relatórios de exemplo para vocês. A gente tem muitos outros exemplos, obviamente, mas a gente não pode mostrar porque é dado do cliente, né? Mas todos esses relatórios aí ou são dados públicos, como comércio exterior, dólar, o microempreendedor individual, ou então são dados de exemplo. Esse de faturamento eu criei dados falsos para gerar o relatóriozinho para vocês verem. Esse de mapa de ativos, o Daniel da nossa equipe também fez aí um relatório excelente sobre gestão de ativos e colocou dados ali falsos para popular o relatório e colocar isso descaracterizado para vocês. E o Observatório do Turismo é um conjunto de painéis, na verdade, de relatórios usando dados públicos que estão disponíveis, né, para todo mundo. É uma iniciativa da prefeitura, na verdade, tá bom? Para usar o RPA, o Power Automate, é necessário alguma licença específica? Sim, pelo menos Office 365 E3. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas se a sua instituição tem Office 365, o Office 365 E3, você já tem Power Automate lá para utilizar e se divertir com isso, tá bom? Vou disponibilizar essa apresentação sim, viu, Anderson? Então, espero um pouquinho aí que vocês vão ter essa apresentação também, beleza? Bom, dito isso, chega de conversa, né? Até porque eu já levei tempo demais aqui. Vamos fazer uma prova de conceito. Beleza, Power Platform é legal, né? Tem essa história de Power BI para fazer o Analytics, que todo mundo conhece. Tem essa história de Power Apps, que é para fazer input das informações, como o ponto digital da portfólio, né? O cadastro de atividades da portfólio, que é muito legal para consultor, para advogado, para médico, enfim. E tem o Power Automate, que dá para disparar as coisas automaticamente ou tramitar os dados automaticamente. Legal, beleza. E será que é difícil fazer isso tudo? Né? Vamos já colocar essa história em prova, tá? Eu vou fazer aqui um fluxo automatizado, aliás, eu vou fazer um app, um fluxo automatizado e um relatório, com base no seguinte cenário. Vou contextualizar vocês. Aprovação de... Deixa eu tirar aqui dessa tela. Vou fazer um fluxo de aprovação de solicitação e aprovação, né? De passagens, tá bom? Eu quero viajar, eu quero ir lá para Florianópolis e eu vou... tem aqui as perguntas, já respondo já. E eu quero fazer solicitações de passagens, tá? E essas solicitações hoje, passagem, de viagem, elas são acompanhadas no Excel, por exemplo. Estou mostrando aqui um Excel para vocês. E, sei lá, tem lá uma pasta de rede no administrativo. E hoje, quando a gente quer solicitar uma passagem, a gente coloca lá o nosso nome, a ida e a volta, para onde que a gente vai, né? De onde que a gente está saindo, o valor da passagem, e alguém tem que ir lá nessa pasta
abrir esse Excel e dizer se isso está aprovado ou não, ou fazer o lançamento financeiro disso, tá? Eu vou botar um case aqui simples para a nossa conversa ficar simples, tá? E para mostrar também o quão prático é sair desse cenário de Excel, né, para um cenário transformado digitalmente. Então, ó, basicamente, o que a gente faz na solicitação de passagens é colocar um título para essa solicitação, quem está pedindo, qual é a data que vai, qual é a data que volta, a origem, o destino e o valor. Basicamente é isso. E eu quero saber se vai ser aprovado ou não. Beleza? Sim. Vou fazer essa correção já já. Beleza, gente. E aí, seguinte, vou aqui levar essa estrutura, né, dessa tabela de solicitação de passagens. Como eu disse, eu tenho que usar um exemplo simples para facilitar e agilizar nosso entendimento. Eu vou levar essa estrutura para dentro de um outro recurso aqui da Microsoft, que é... Cadê? Opa. Que é, tá aqui, ó, uma lista de SharePoint, tá? A lista de SharePoint é meramente didática. Eu não precisaria dela, eu poderia fazer com Excel, mas ia me dar um pouquinho mais de trabalho. Então, para deixar o negócio mais rápido e mais didático, eu fiz uma lista de SharePoint com os mesmos dados, ó. Solicitante, data da ida, data da volta, data da origem, destino e valor. Esse SharePoint é o SharePoint online. Se você tem Office 365 na sua instituição, né, aquela mesma que eu falei agora há pouco, do Office 365 E3, para usar o Power Automate, você também tem SharePoint aí na sua instituição para usar uma lista, por exemplo. Embora, como eu estou dizendo, Excel Online já resolve, mas eu vou fazer com o SharePoint só para facilitar. Então, ó, tabelinha de estrutura. Solicitante, data, ida, volta, origem, destino e valor. Ok. Eu vou clicar nessa lista aqui, ó, bem aqui, Power Apps, e vou criar um aplicativo com base nessa lista, certo? O portal do Power Apps me dá a opção, quando eu vou criar um aplicativo, olha, de escolher diretamente a origem dos dados, né? A fonte de onde eu vou começar esse aplicativo. E o próprio SharePoint já tem aqui, ó, criar um aplicativo. Então, eu vou lá. Eu estou no meu navegador, tá, gente? Então, ó, aliás, passagens ao vivo, eu estou fazendo ao vivo, é o nome desse Power Apps, criar um Power Apps, e eu já vou ser jogado lá para o portal do Power Apps para iniciar esse aplicativo. Daqui a pouquinho vocês vão ter que me ajudar, tá? Com uma coisinha enquanto eu vou desenvolver isso aqui. Depois que eu terminar de desenvolver, né? Porque você tá o aplicativo para alimentar, trazer dados ali para mim, beleza? Então, ó, Power Apps abrindo, eu vou desenvolver na web. Eu comecei, olha, vamos cronometrar aí, vamos considerar que eu comecei 17h55, né? Os meus delays de internet aí. Mas, enfim, o que é que está acontecendo agora, né? O Power Apps está criando uma conexão com a minha lista de SharePoint. A minha lista de SharePoint, nesse caso, é a base de dados, tá? É como se eu tivesse nesse case aqui, que eu falei para vocês, case lá da Adtalem, olha, que a fonte dos dados era o SharePoint, certo? E o Power Apps está criando para mim as primeiras visões, as primeiras telas para se utilizar esse aplicativo, tá? Ele já vai trazer aí um modelo padrão para não ter dor de cabeça de criar cada uma das telas e tudo mais. Ele já está fazendo aqui o Browse Screen 1. Ele não demora tanto, geralmente não, gente. Ele é mais rapidinho, mas a minha internet aqui pode estar... Ele já criou ali as 3 páginas, o Bronze 1, o Detail 1 e o Edit Screen 1. Esse aplicativo ele vai ter 3 telas, e olha só, ele já trouxe, inclusive, os dados, tá? Os dados que são lá da minha lista, né? Os dados que já estão na lista. Como a base de dados é a lista, então já mostra aqui as solicitações existentes, beleza? Eu vou só ajustar o meu aplicativozinho aqui para trazer, para dizer que eu fiz alguma coisa, né? Para só não botar do jeito que está, mas eu vou colocar aqui uma imagem no meu aplicativo, eu vou colocar aqui embaixo, olha, a logo da Portfólio, porque esse aplicativo é da Portfólio. Vamos pegar uma imagem no meu computador. E também para que vocês vejam que pegar essa imagem, né, ou editar esse aplicativo, nada mais é do que sair clicando aqui nas coisas. Eu não tenho que mexer com código. A princípio, eu não tenho que mexer com código, tá? Desenvolvimento na web também, fazer tudo aqui na internet. E o meu primeiro passo, ó,
Tá aqui, já editei meu aplicativo. Isso é a primeira tela dele. Vamos para a segunda tela. A segunda tela é essa aqui, olha. As solicitações. Vou botar o logo da portfólio também. Na tela de edição eu não vou conseguir colocar o logo da portfólio. E na tela de edição eu vou fazer um ajuste. O status, tá? Não vou permitir que as pessoas editem o status da solicitação, porque o status ele tem que ser aprovado, tá bom? Assim como o Power BI e o Power Apps também possui a versão desktop, não, tá? Por incrível que pareça, não. O Power Apps ele é somente online, ele tem uma versão desktop para usar o aplicativo, mas não para desenvolver aplicativos. Que o Power BI Desktop a gente desenvolve, né? O foco é o desenvolvimento. O Power Apps Desktop, ele é só para navegar. Ele é o contrário do Power BI, né? O Power BI, o foco de desenvolvimento é desktop e o foco de navegação é web. E aqui ele é o contrário, né? O desenvolvimento é todo web. A navegação você pode fazer numa aplicação desktop, embora não vai fazer muito sentido. Se você está usando desktop, é melhor usar o web, o seu navegador, tá? Bom, fiz meu aplicativo, fiz a edição, deixa eu salvar aqui meu aplicativo, passagens ao vivo, vou salvar, vou publicar o meu aplicativo, e eu vou publicar esse meu aplicativo, gente, dentro da minha organização, e eu tenho que compartilhar com as pessoas que eu quero que na minha organização usem esse aplicativo, tá? Diferente do Power BI, por exemplo, que você cria facilmente um link público, né? No Power Apps você não vai conseguir criar um link público, você precisa compartilhar com a sua organização, ok? Bora lá, já criei aqui o aplicativo, eu vou compartilhar, por exemplo, com o usuário do Isaías e vou compartilhar um exemplo que é o usuário plataforma, que vocês vão usar esse aplicativo, tá bom? Eu preciso que vocês preencham as coisas aí para mim para gerar dados, tá? Compartilhei esse aplicativo, ok. Tá aqui o link do aplicativo, ó, aplicativo ativo. Eu vou copiar o endereço e, opa, fazer aqui uma magiquinha para facilitar a nossa história, que é criar um link curto. Diminuir esse link, isso aqui é só perfumaria, tá? Não era obrigatório, não. Aí para vocês, eu vou criar o bit.ly, solicita ao vivo. Save. Ok. Aplicativo pronto. Eu vou só fazer um teste aqui antes de passar para vocês o acesso. Vou botar o link aqui. Solicita ao vivo. Eu estou em outro navegador agora, que eu vou simular um usuário que vai usar esse aplicativo, né? Ali eu estava desenvolvendo, agora eu quero mandar para um usuário e eu quero saber se esse usuário vai conseguir usar esse aplicativo, tá bom? Então, ó, bora lá. Entre com uma conta, a conta é essa, a senha dessa conta é essa aqui, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Vocês vão usar, essa conta é temporária, foi criada especificamente para a gente usar com essa tarefinha de hoje, beleza? Então, ó, falta pouco, eu vou permitir sim isso aqui para facilitar para vocês. Aqui, aplicativo, aparentemente está funcionando. Vamos ver se está funcionando mesmo. O último registro que eu fiz, né, na minha lista, ó, foi a solicitação plataforma para uma viagem da Jandira, que era a solicitante. Então, vou fazer outro. Solicitar, né, botar um maisinho aqui. O título é viagem ao vivo. O solicitante é o Cássio. Quando é que ele vai? Ele vai hoje. Vixe, Cássio, assim, em cima da hora é complicado, viu? Vou ver o que é que eu faço. Ele vai hoje, ele volta dia 20. A origem dele é Fortaleza/CE. O destino dele é... Sabe para onde que eu vou mandar o Cássio, rapaz? Eu vou mandar ele para Recife, vai. Recife/PE, né, gente? O valor da viagem dele é 2.000 e alguma coisa, certo? Beleza, ó. Registrar e viagem ao vivo registrada. Vamos ver se deu certo. Vou dar F5 aqui no SharePoint. E deu certo, olha. Viagem ao vivo registrada. Se eu tivesse usado o Excel como fonte, que eu não usei, seria uma linha a mais no Excel. Mas eu não usei Excel, beleza? O que é que eu quero agora? Essa viagem do Cássio, ó, ela não está aprovada, né? Eu quero criar um fluxo que alguém aprove ou rejeite essa viagem que o Cássio pediu. É que ele está pedindo essa solicitação de viagem, tá? Beleza. Então, vamos lá criar esse fluxo. Antes de criar esse fluxo, eu vou passar para vocês, ó, umas coisinhas.
link do app. Vamos pegar aqui o link do app. O que é que vocês vão fazer? Ou no celular de vocês, que dá certo. Ou no celular de vocês, que dá certo. Opa. Ou então no navegador de vocês, tá? Ó, vocês vão acessar, tá? Vão acessar esse aplicativo. O app é esse. O usuário que vocês vão usar é o plataforme@grupoportfolio.com e a senha é o power123. Pode ter login simultâneo, então por isso que eu vou compartilhar com vocês esse login para a gente testar. Deixa eu botar aqui no chat. Cadê o chat? Epa. Ele substitui um BPMS. Cadê? Ele substitui um BPMS. Possível fazer integração com APIs e bancos de dados? Calma. Power Automate e Power BI, desculpa, Power Automate e Power Platform podem fazer integrações com APIs e bancos de dados, sim. Isso é super tranquilo, isso é super usual, eu uso bastante, por exemplo. Então, dá para ligar um fluxo para o fluxo depositar coisas num banco de dados, ou para um fluxo consumir coisas de uma API da RD Station, por exemplo, que tem uma API pública para você utilizar, tá? Ele substitui um BPMS? É possível, tá bom? Só que o foco do BPMS, né, é orquestrar um processo entre ferramentas de tecnologia. Dá para usar o Power Automate para isso, porque os princípios são os mesmos, né? No BPMS, que é a parte de orquestração que fica em cima, você conecta as APIs de cada sistema que vai ser orquestrado, né? E você faz consultas, alterações, deletes, inputs nesses sistemas. Com o Power Automate, você também consegue fazer isso, tá? Embora o foco principal dele não seja ser um BPMS, ainda não, porque já tem documentação surgindo nesse sentido, é possível fazer isso, tá bom? Beleza? Então, ó, acessem o aplicativo e vocês vão fazer alguns registros de viagem aqui para mim. Na hora de fazer o registro, coloque o seu nome aí de quem está registrando, só para saber, como eu estou usando um usuário só, né? Eu, teoricamente, não sei quem está registrando, mas eu estou simplificando isso. Eu poderia criar mecanismos no Power Apps que eu solicitasse que você informasse o seu CPF e você só conseguisse enxergar os seus registros que você fez com o seu CPF, tá bom? Eu poderia fazer isso, mas eu não fiz aqui por conta do nosso tempo. Então, ó, bora lá. Eu vou agora para o fluxo. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Fluxo, fluxo, fluxo. Cadê o nosso fluxo? Está aqui. Então, ó, eu vou criar um fluxo. Ixi, gente, eu acho que eu não devia ter pedido para vocês preencherem agora. Não preencho agora, não. Deixa eu só terminar o fluxo. Só façam um login, abram um aplicativo, mas não preencho agora, não, que eu vou criar o fluxo. Bora lá. E o fluxo eu tenho que criar antes, né? Tenho que criar logo, para que as solicitações que vocês façam, o fluxo já tramite, tá? Então, ó, novo fluxo, criar a partir de um modelo. Como eu disse, tem aquela história de modelo, né? E eu vou procurar um modelo aqui do SharePoint. E tem um fluxo aqui, ó, inicie a aprovação quando um novo item for adicionado dentro de uma lista. Então, é isso que a gente tem uma lista. Eu quero que quando entre um novo item, eu crie um fluxo. Então, bora lá. Vou entrar aqui. Ó, esse modelo para processar aprovações de itens da lista do SharePoint. O aprovador pode exibir suas solicitações de aprovação no centro de aprovação e através de e-mail. Uma vez que o item é aprovado ou rejeitado, um e-mail de confirmação é enviado a quem criou o item, tá? Então, é isso que eu quero. Bora lá, continuar. Eu quero que quando entre uma linha no SharePoint, alguém aprove essa linha, alguém aprove esse status. Então, ó, fluxo aqui já vem quase todo pronto. Eu tenho que complementar apenas algumas coisas. Eu tenho que complementar com o site. Né? Tenho que complementar com o site, de onde eu tenho essa lista. Aqui o site. O nome da lista, solicitação de passagens. O título da aprovação, eu posso mudar, ó, vai ser assim, ó, solicitação de viagem tal, que esse tal aqui, esse título, é o título que você botou lá no Power Apps. Então, vai chegar um e-mail para o aprovador assim, solicitação de viagem do Cássio ao vivo, né? Foi aquela que eu fiz. Atribuído para quem? Quem é que autoriza? Eu vou botar uma pessoa aqui, uma pessoa-chave, que é o BI, @grupo portfólio.
mas eu poderia botar um negócio dinâmico aqui, em quem que vai autorizar. Botar, por exemplo, o gerente daquela pessoa. Então, beleza, acho que é isso. Se a pessoa responder sim, vai rolar isso aqui, ó. Eu vou só ajustar aqui minha resposta. Sua viagem foi aprovada por fulano e comentários. Isso aqui vai para o e-mail da pessoa. E eu vou botar aqui... Não vou mudar isso aqui, não. Eu vou botar outra coisa aqui, que é o seguinte. Construir um pouquinho desse fluxo, que é o seguinte, que é preencher se foi aprovado ou não, né? Tem que preencher lá no SharePoint se foi aprovado ou não. Então, vou pegar aqui uma ação do SharePoint. E essa ação do SharePoint... No SharePoint vai ser o seguinte. Item, criar um item, não... Cadê? Atualizar um item. Atualizar um item. Pronto. Qual é o endereço do site? É aquele mesmo site nosso. Obviamente. Qual é o nome da lista? É aquela lista nossa. A lista, gente, foi a única coisa que eu fiz antes, tá? É lista, ID, o título. É o título que vocês falaram, né? Vocês estão preenchendo. O solicitante é o solicitante. E aqui, ó, eu estou colocando campos dinâmicos. São os campos lá do próprio, próprio Power Apps, né? Ou da própria lista. Origem. E graças a Deus eu não estou digitando código, né? O Power Automate está digitando código para mim, que eu vou já mostrar para vocês. Opa. Esse código que está sendo digitado. O status é aprovado, né? Ó, se a condição for sim, o status é aprovado. Data da ação, eu vou só colocar aqui uma última vez que foi modificado. Beleza? E para cá eu tenho que fazer outro fluxo não, né? Outro pedaço, outro fluxo, outro step, pode ser denominado de step, e é também atualização de item, e eu quero dizer que o seu item, ele foi, ó, atualizar item, ele foi rejeitado. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá na solicitação de passagem que você faz, né? Você não coloca o status, né? Eu que tenho que colocar depois que o fluxo roda, depois que a aprovação acontece. Então, isso que eu estou fazendo é justamente fazer com que o Power Automate preencha isso para a gente, tá? Volta. Fazendo besteira, hein? Estavam prestando atenção aqui, ó. Aqui é errado, né? Mas tudo bem. Ida. E aqui, data da volta. É a volta. Ok. A origem. Continua com a origem. O destino. É o destino. Quem pode perguntar assim, mas tu tá mudando só o status? Por que colocar todos os campos? Tem um motivo chatinho para isso? Depois a gente pode detalhar esse motivo. Eu explico. Fiz o fluxo, tá? Detalhe, não fiz código, né? Mas se eu vier aqui, ó, espiar o código, o Power Automate fez código para mim, sim. Ó. Ele está usando a API do SharePoint para interagir com a API do SharePoint e colocar esses registros lá, né, esses registros que eu estou aprovando ou desaprovando. Então, ele está interagindo com a API para botar hora sim, hora não, tá? Embora, graças a Deus, eu não digitei aqui, eu não gosto de digitar essas coisas não, tá? Se vocês gostam, tudo bem, eu respeito, mas... Então, vou salvar isso aqui e deixa eu só botar um nome, né? No fluxo, gente, faltou só um nome. SharePoint ao vivo. Vou salvar. Entendi. Vou voltar aqui. E pronto. Fiz o meu fluxo, não tem nenhuma execução. Agora, quem está com Power Apps, né, logado, quem está com o aplicativo pode enviar solicitações de passagem, porque vocês vão enviar solicitações de passagens pelo Power Apps, vai entrar uma linha no SharePoint e o Flow vai me mostrar aqui
as solicitações que estão pendentes, né? Eu vou enviar uma também, para eu ver se está dando certo. Título da solicitação. Solicitação ao vivo com fluxo. O solicitante vai ser a minha esposa, que é a Micaele. Ela vai quando? Vai hoje, tá? Volta quando? Pode demorar um pouquinho, ela volta dia 29, fala baixo. Origem, Fortaleza, CE, e ela vai para onde? Guaraciaba do Norte, tanto que eu adoro. Essa passagem vai custar R$ 768, tá? Beleza. E salvar. Pode utilizar para controle de um pedido de um restaurante? Com certeza. Isso aqui pode ser no celular do garçom, né? E ele fazer a comanda, né? Fazer a comanda aqui no celular dele. Beleza? Eu mandei uma solicitação, mandem a de vocês aí, e já apareceu aqui, ó, uma ruma de solicitação que vocês mandaram, que estão pendentes de aprovação, tá? Elas já entraram na lista, ó. Teve solicitação do Eldo, solicitação do Tiago, solicitação do Eduardo, do Marcelo, da Amanda, da Micaele, que foi a que eu fiz, do Cristiano, do João, da Ismênia, tá? Então, um monte de solicitação. Beleza. Agora, eu quero ver o papel do aprovador, né? Aqui os fluxos. Ok, como é que eu vou fazer? Eu vou lá no Outlook, que deve ter... não vou no Outlook, não. Vou por aqui mesmo. Item de ação, aprovações. Pronto, ó. Eu estou logado com o usuário que é o aprovador. Então, aqui arruma de aprovação para ele, né, fazer, que foi o que vocês mandaram. Ó. Cadê a da Micaele aqui? Acho que nem está aparecendo ainda. Mas eu vou, ó, dar aceite para umas e recusar outras, tá? Vou aceitar essa aqui, ó, confirmar. Essa viagem de ida para SP eu vou negar, foi mal, tá? Vou botar aqui, desculpe, querido, não vai rolar. Isso aqui que eu estou escrevendo, né, vai chegar no e-mail. Lembra que o e-mail era dinâmico, né? Então, o que eu escrevo aí chega no e-mail, certo? Então, eu posso ficar aqui aprovando ou rejeitando essas solicitações. Conforme eu aprovo ou rejeito essas solicitações, chega um e-mail, deixa eu ver se eu achei. Chega um e-mail para o usuário que fez a requisição, né? Ou chega, na verdade, o e-mail de vocês, né? Que é esse e-mail aí, que é o usuário que pediu o plataforma, né? Vamos já dar uma olhada aqui no e-mail dele. Tá, deu erro aqui da mensagem, mas aqui é outra. Configurar o e-mail desse usuário, não lembro, mas deve chegar aí o e-mail para ele, certo? Então, eu já aprovei aqui umas coisas, né? Vou aprovar mais alguma aqui só para deixar de exemplo. E quando eu vou aprovando, ó, na lista do SharePoint, aqui, eu vi uma viagem para Nova York, vacilei, ó. A gente tem aqui uma viagem para Nova York, R$ 3.500, reais, espero que seja reais, não seja dólares, tá? Foi aprovada, ó. Outra viagem aqui aprovada, outra rejeitada, tá aqui, ó, rejeitei, a do João para São Paulo, rejeitei para São Paulo e aprovei uma para... O Antônio pediu uma viagem de 5 mil, Antônio, vai para o Ushuaia, rapaz. Olha aqui os e-mails chegando, olha. Sua viagem, sua viagem passagem de Jorcelan Júnior foi aprovada pelo Grupo Portfólio. E eu não comentei nada, tá? A outra viagem aqui também foi aprovada. Essa viagem foi rejeitada. E o Grupo Portfólio que rejeitou disse assim, ó, desculpe, querido, tá? Então, ó, o nosso fluxo já está automatizado. A nossa solicitação de passagem, que antes era tramitado no Excel, que alguém poderia ir lá e botar assim, aprovou ou não, a gente já está colocando regras digitais, né? E isso eu comecei 17h55, né? Ó, 20 minutos. Então, tenho que terminar agora, que é o Analytics. Só falta o Analytics. Vou fazer meu Analytics voado aqui, meu Deus. Em 5 minutinhos. Power BI aberto. No Power BI, deixa eu ocultar isso aqui. Pronto. No Power BI, vamos em obter dados. Obter dados. Vamos pegar do SharePoint e fazer um relatório das passagens, né? Saber, eu vi ali que tem um monte de solicitação. Tem para Nova York, tem de R$ 5.000, ok, beleza. Mas afinal de contas, quanto dinheiro tem em jogo aí nessa solicitação de passagens, né? Então, vamos pegar aqui uma lista do SharePoint e colocar aqui, ó. Opa.
Acho que eu posso até deixar essa barrinha preta aqui em cima, né? A gente não vai atrapalhar vocês, não. Mas, melhor tirar isso daqui. Aqui. Pronto, eu vou usar o Power BI Desktop para se conectar. Podia ser o... Não podia ser o Power BI Online, tem que ser o Power BI Desktop. Power BI Desktop para se conectar nessa lista do SharePoint e a gente fazer aqui o rapidão das nossas passagens, tá? Opa, cadê? Passagens, carregar. Ixi, esqueci de tomar os dados, ó. A gente tem que botar aí um formato de dado, mas eu boto aqui rapidinho. E eu quero saber o seguinte, quanto tem em jogo, né, de valores de passagem que estão em tramitação, desses valores, o que está aprovado e o que não está, as datas das solicitações e para onde são e quem são os solicitantes, tá? Então, vamos só transformar aqui 10 centavos de transformação, meu tempo é curto, mas vai dar certo, eu estou dentro do previsto ainda. Bora lá. Cadê? Data solicitação. Cadê a data? Data volta, data ida. Essa galera aqui é data. O formato do dado é muito importante, né? Vocês bem sabem disso. E aqui é dinheiros. Dinheirinhos. Ok. Vai aplicar, bora lá. Vai anexar um arquivo, pensando em processo de prestação de contas de viagem, sim, anexar cupom fiscal, por exemplo, para poder ter aprovação e, consequentemente, a aprovação do gestor, por exemplo. Sim, poderia ter uma etapa seguinte no aplicativo e no fluxo, né? No aplicativo seria assim, na manutenção da viagem, colocar assim, prestação de contas, e aí colocar outros campos, como, por exemplo, o anexo. Aí você coloca o anexo e salva. Quando você salva, chega um outro fluxo, né? Na caixa do seu gerente, né? Do seu gestor. Chega lá, ó, o Isaías colocou esses comprovantes aqui, anexos, lá no Power Apps, para você aprovar a viagem dele como prestação de contas. Aí você aprova ou rejeita e coloca a mensagem, e aí sim o processo fica de fato finalizado. É possível sim também, tá? Bom, beleza, vamos fazer meu relatório aqui voado, deixa de conversa, né, Isaías? Relatório, bora lá. Relatório que eu quero ver primeiro é o dinheiros, eu quero ver logo o dinheiro de passagem que vocês pediram. Vocês já pediram? Posso utilizar para calcular o total de produtos vendidos? Pode, com certeza. Vocês já pediram R$ 276 mil de passagem? Rapaz, vocês são osso, viu? Quantas solicitações nós temos? Uma contagem aqui, nós temos 36 solicitações. Beleza. Como é que está o status dessas solicitações? Se ele está aprovado ou não. Eu vou botar valor, tá? Valor aprovado ou não. A maioria está em branco, né? Valor aprovado tem só R$ 10 mil. Eu já aprovei R$ 10 mil, rapaz. Tomar cuidado com isso aí. R$ 10 mil aprovados, ok. Vamos ver as solicitações uma por uma, né? Ou uma por uma, não. Solicitação eu vou botar, gente, por data de ida, tá? Só para ilustrar aqui, mas o ideal seria usar por data de preenchimento, né? De vocês. Vou botar aqui uma contagem, ok. Vou expandir aqui. E a maioria não, pera aí. Vamos botar aqui um eixo categórico. Pronto, tá aqui as datas de solicitações de vocês. A maior quantidade de solicitações é no dia 8 de idas, né, de viagens. É no dia 14, né, 14 de maio, que é amanhã. Vocês querem viajar amanhã, estão pedindo hoje, aí fica complicado, né, gente? Mas, enfim, né, vocês gostaram aí do meu exemplo de intempestividade. Inclusive, eu podia botar um campo desse, viu? Solicitação não. Como é que chama, meu Deus? Justificativa de intempestividade. Por que você está pedindo em cima da hora? Beleza. Vamos saber para onde é que vocês querem ir nessa uma de viagem aqui que vocês querem ir. Tamanho é isso aqui. Cadê o local? Local, eu esqueci de comentar com vocês, gente, o destino, que era para colocar o destino no formato cidade barra estado, tá? Mas não tem problema. A gente vai perder aqui algumas coisas, mas não tem problema.
Categoria dos dados eu vou botar como local. E tem aí, ó, uma ruma de gente querendo ir para fora do país. Mas, rapaz, deixa eu botar uma legenda aqui de status, por exemplo, para saber, ó, quem foi que eu aprovei. Ó, não vi que esse status aí não ficou muito legal, não, mas vai. Eu aprovei aqui algumas para o Brasil, né? Para Florianópolis tem um aprovado e tem um em branco. Eu aprovei uma lá para Nova York, tá? Tem gente pedindo para ir para Jerusalém. Deixa eu botar aqui os valores dessa viagem para saber quantos dinheiros vocês querem para essa viagem. Lá para Jerusalém, por exemplo, Passárgada, você quer R$ 1.000? Só pode ir, chapa. R$ 5.000 para Jerusalém, eu vou ter que pensar. R$ 35 para minha casa. Não, pode ir também. Para o Japão, você quer R$ 20.000? Não, tenha calma, não é assim. Tá? Enfim, beleza. Solicitações criadas aí, ou painel, né? Relatório criado. Claro, né, gente? Isso aqui é um exemplo para ser rápido. Tá acabando meu tempo. Eu vou salvar e publicar o meu painel. E eu consegui fazer um milagre, né? Não deu erro em nada, né? Não tive percalços. Fiz valer aquelas minhas certificações, né? Tá aí, deu tudo certo mesmo. Relatório de passagens. Acabando com passagem. Conta aí, rapaz. Eu comecei em 55, né? Quando a gente chegar no 25, fazem 30 minutos. Pronto. Em 30 minutos, eu consegui o milagre de fazer um Power Apps, um fluxo automatizado com aprovações e um relatório, isso tudo em cima do processo de solicitação de passagens aéreas. Vou publicar aqui meu relatório e vou pedir, quem estiver registrando ainda pode registrar, que eu vou atualizar o Power BI, tá? Tá 36, mas eu acho que vocês já pediram mais coisas, né? Deixa eu ver aqui enquanto ele publica. Consegue fazer de uma forma que a solicitação que deveria ser feita dentro de um período X, né? Tipo, 5 dias de antecedência no mínimo, né? Tenha sido feito dentro ou fora desse prazo para verificarmos quem fez a solicitação fora do prazo? Sim, você pode fazer isso tanto de maneira analítica, eu poderia olhar no Power BI, por exemplo, um date diff, né? Uma diferença da data que solicitaram, que eles têm registrado, entra na lista, tá? Na lista entra, não tem uma coluna, mas entra. A data que solicitaram e a data da ida da pessoa. E aí eu vou olhar, tipo assim, ela solicitou hoje e ela vai amanhã. Quando eu fizer esse date diff aqui, vai dar 1. Aí eu posso olhar, tipo assim, quem for menor do que 4, ou quem for menor do que 5, são as pessoas que pediram em cima da hora. E aí eu posso olhar essa listinha de pessoas e cobrar a satisfação deles, por que eles estão pedindo em cima da hora para viajar, tá? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade seria fazer com o próprio Power Automate, para o Power Automate negar de cara. Se a solicitação for menor do que um dia, negado. Eu poderia fazer isso também. Ou então vai para a diretoria, sei lá, só a diretoria pode aprovar nesse caso, tá? Eu queria só botar aqui o solicitante para saber quem pediu mais dinheiro. O Anderson pediu mais dinheiro para viajar, depois o Cristiano. O Anderson pediu 200 mil para viajar. Anderson, rapaz, que é isso? Não é assim não. Tempos de crise e tal, rapaz, você pede logo 200 mil para viajar, né? Pronto, beleza. Fiz meu relatório, publiquei. Deixa eu só pedir, né, uma atualização do meu relatório, né? Vamos olhar lá o meu relatório, opa, porque vocês pediram mais coisas aqui, né? Relatório agora, né, gente, eu posso compartilhar com quem tiver licença Pro do Power BI, esse relatório ainda não está público, ou eu posso compartilhar em link público também, se for o caso, mas o relatório de passagens não é bom não, porque aí vão ver que deram R$ 200.000 para o Anderson viajar, como assim, rapaz, né? Bom, mas se for dinheiro público tem que mostrar mesmo, né? Tá aqui o relatório, vamos só pedir para o relatório atualizar aqui, deixa eu ver se programar alguma coisa da atualização. Não, tem que programar não. Já está rodando a atualização. Concluído a atualização. Vamos ver lá quantas solicitações nós temos. Opa, eu esqueci de fazer uma. 36, ninguém solicitou mais nada não. Solicitem aí mais alguma coisa, gente. Só para colocar o campo de justificativa opcional quando a data for menor do que 5 dias. Low code. Vamos ver. O Marcelo está perguntando assim, gente. Se o usuário marcar no Power Apps uma data para amanhã, por exemplo, né? E amanhã é menos do que 5 dias, ele quer que apareça um campo embaixo no Power Apps que já
peça a justificativa. Por que que você está pedindo com menos de 5 dias? Como é que eu faria isso? Vamos pensar um pouco. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu teria que fazer um código, tá, Marcelo? Porque o Power Apps ele permite que você faça funções. E eu poderia fazer o seguinte, uma função que é assim, se essa data da ida, né, essa data da ida, a diferença entre a data da ida e o hoje é menor do que x, né, que pode ser 1, né? Ele está pedindo, vamos botar dia 15, está pedindo para o dia 15. A diferença do dia 15 para hoje é 2. Se essa diferença é menor do que 5, né, se ele está pedindo em menos de 5 dias, aparece um campo aqui embaixo para ele descrever essa solicitação, tá? Ele descrever essa justificativa, desculpa, mas tem que usar um pouquinho de código, um pouquinho de funções para isso, tá? Beleza? Sim, vamos atualizar nosso relatório com as solicitações de vocês. Cadê nosso relatório, gente? É muita aba. Muita aba, né? Quem já viu meu computador, viu essa ruma de aba. Vamos ver se entrou mais solicitações. Entrou, olha aí, rapaz, 42 solicitações. O Renan agora pediu uma ruma de dinheiro, 51 mil reais, Renan. Você quer ir para onde, Renan? Pelo amor de Deus, com esses 51 mil reais. Diz o Renan que vai lá para São Paulo, certo? Com 51 mil reais, trazer as coisas. Pode ser lá da 25 de março, né, Renan? Bom, gente, acho que consegui aqui concluir minha missão, rapaz. Eita, sua aí, viu? Mas deu certo. 30 minutinhos, Power Apps, uma aplicação pronta para vocês usarem, um fluxo automatizado e um relatório dessas solicitações. Vamos para o bate-papo, perguntas e respostas. O que é que vocês têm mais para colocar aí? Perguntar de ideias. Quem quiser ir preenchendo, eu vou atualizando aqui para a gente ver mais coisas do nosso relatório. Ah, um detalhe, viu? Uma curiosidade. Eu poderia, um relatório do Power BI, ele atualiza 8 vezes por dia, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, quando você enviasse uma solicitação, eu poderia fazer com que o Power Automate atualizasse o relatório. Mas tem limitações para isso. Mas dá certo, tá? Beleza? O que mais que vocês estão dizendo aqui? Vou olhar aqui os comentários e as perguntas. Se eu ainda não respondi alguma, gente, me relembre aí. Gente, só uma correção no começo, né, do webinar, eu falei de um case que o Samuel apresentou no nosso webinar anterior, um case de automação de processos também que gerou uma redução de custo enorme e um controle e rastreabilidade do processo, que nem agora a gente tem, né, controle do processo, rastreabilidade do processo e analytics do processo, tá? Esse case foi usando o Lecon, por exemplo, lá no Farias Brito, pronto, tá? Lá no Farias Brito, mas cuidado para não falar errado agora. Beleza. Ah, gente, outro detalhe que eu esqueci de mostrar, tá? Essas solicitações aqui, se demorarem a ser aprovadas por algum motivo, a gente tem como saber quem é que está demorando nesse trâmite aí das coisas, tá? Se eu vier bem aqui, ó, no fluxo do SharePoint ao vivo, tem aqui as execuções dos fluxos, tá? Todo mundo está em execução. E tem um, por exemplo, que está em execução há 15 minutos atrás. Por que esse fluxo está 15 minutos atrás em execução e ele não terminou ainda? Porque aquela situação aqui, ó, do approval, start on approval, alguém está pendente de aprovação ainda, tá? Se a pessoa ficar 2 dias pendente de aprovação, eu vou saber que ela ficou 2 dias pendente de aprovação, tá? Então, isso cria rastreabilidade também em relação à execução do fluxo. Tá? Deixa eu ver um fluxo aqui que foi aprovado. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu aprovei em quanto tempo? Vamos ver? Ó, esse fluxo aqui eu demorei 2 minutos para aprovar, porque eu estou fazendo ao vivo com vocês, né? Mas se eu tivesse levado dias, ia aparecer aí quantos dias eu levei para aprovar, tá? E a situação, ó, que teve resposta. Se der erro, eu vou saber porque que deu erro também, tá? Então, para o Automate, ele gera também rastreabilidade sobre esses fluxos aí que estão tramitando. Beleza, gente? Bom, acho que é isso. Eu vou botar links na descrição aqui para antecipar quem já está ansioso, mas vai chegar um e-mailzinho para vocês, certo? Com esses links que eu usei aqui, ok?
Teve uma pergunta aqui, peraí. Tem como colocar uma lista dos lugares da viagem para evitar isso na digitação? Não só tem como fazer isso, Flaviana, como se deve fazer isso, tá? Eu não fiz por questão de tempo, mas a ideia é que lá nas cidades da viagem, né, seja uma lista de cidades para a pessoa procurar ali a cidade que ela quer ir, para ela não digitar, ao invés de estar Juazeiro do Norte, /CE, ela digitar só Juazeiro, e eu mandar a passagem dela, sei lá, para Juazeiro lá da Bahia, né? Acho que é na Bahia que tem Juazeiro, né, gente? Enfim. Tá? Então, sim, todos aqueles campos do Power Apps, eles podem ser uma lista e devem, preferencialmente, ser uma lista. Né? Quando você está fazendo Power Apps, você pode criar listas para aquilo ali. Essas listas, inclusive, podem vir de outros bancos de dados ou de outras fontes. Você pode ter, por exemplo, uma tabela de filiais, né? As nossas filiais são essas cidades aqui. Então, aqui no Excel, eu quero botar essa lista no Power Apps, porque quando eu atualizar essa lista do Excel, porque no Excel mesmo não tem no banco de dados isso, eu quero que apareça lá no Power Apps. É só ligar o Power Apps com esse Excel online, não precisa ser SharePoint, com Excel online, e você bota as cidades das suas filiais. Quando o fulano ligar pedindo para a filial nova, né, você bota uma linha a mais aqui e já aparece lá no Power Apps, tá? Pode ser usado como uma calculadora de valores para gerar orçamento de vendas, utilizando funções do tipo somar, multiplicar? Sim, pode, Ferreira. O Ferreira perguntou, gente, se dá para usar operações matemáticas. No Power Apps, dá sim, tá? Os campos do Power Apps, você pode criar campos complementares a partir dos existentes para fazer cálculos, tá? E retornar esse cálculo embaixo. Então, tipo, poderia ser assim, ó. Produto 1, R$10. Produto 2, R$3. Produto X, R$40. Lá embaixo, você pode botar uma soma ou uma multiplicação para o Power Apps ir mostrando. Na hora que você salvar, o Power Apps pode salvar também esse campo numa base de dados que você queira. Tá bom? Então, dá para fazer isso também. Beleza? O que mais que temos de pergunta aqui? Calculador, ok, eu respondi essa. Lista dos lugares eu respondi. Quais ferramentas da plataforma que concorrem com o Anywhere, considerando automações em ambiente desktop e web scraping? Boa, o Fraser aí perguntou, olha. Nesse caso, Fraser, seria o Power Automate. O Power Automate tem agora um recurso em separado. O Power Automate hoje ele tem duas principais utilizações, dois cores de utilização. Uma, fluxo automatizado com API, foi esse que eu fiz, tá? Que eu usei API de SharePoint, API do e-mail, API do Approvals, né? Eu não usei RPA, né? A minha máquina não fez as coisas, foi a API, né? Mas tem um recurso de RPA no Power Automate que entrou em abril desse ano e é o Power Automate que faz essa automação. Inclusive, a Portfólio já está trabalhando casos com isso. Inclusive, ontem mesmo, né, o senhor Davi, do Grupo Portfólio, concluiu aí um projeto que automatizou o cadastro de 400 usuários lá da... É melhor não falar, não sei se eu posso falar ainda. Mais de um cliente de uma indústria de grande porte aqui do Ceará, que estava precisando automatizar uns cadastros, a gente botou um robozinho lá, e esse robozinho, durante umas 10 horas ou um pouquinho mais, né, ele foi lá e cadastrou esses vários usuários de uma planilha de Excel para dentro do sistema do Fortes, tá? Então, era um fluxo de tela e de web. No desktop, ele pegava o Excel e pegava os dados, na web, ele digitava os dados daquele cadastro, certo? Já temos case do Power Automate, exatamente, que o Cristiano está falando aí, ó. Parabéns, super prático. A Daniela falou, né, que foi super prático e faz com que tenhamos mais produtividade e foque no que realmente tem que ser feito. Exatamente essa é a mágica da história que eu gosto aqui, Daniela, que, como você viu, em 30 minutos eu transformei digitalmente um processo, né? Saiu da planilha para um banco de dados, por assim dizer, né? Para uma aplicação, para um fluxo de aprovação e para um relatório analítico. Claro que aqui a escala está menor, né? Mas já imaginou o que é que eu conseguiria fazer com 7 dias de trabalho, com 4 dias de trabalho, ou mesmo com um dia inteiro de trabalho, né? O que é que dava para fazer aí, tá? Então, o objetivo foi mostrar isso para vocês. Beleza, gente? Ok, questões mais? Para inserir funções via algum código? Sim e não. As funções no Power Apps, eu vou abrir o Power Apps para vocês aqui darem uma espiada, tá? Power Apps que eu estava editando, tá aqui. Tanto o Power Apps como o Power Automate, eles têm linguagens próprias, tá bom?
Então, ó, por exemplo, eu posso pedir aqui inserir um botão. E esse botão, eu vou querer que ele execute alguma função. Tá vendo aqui, ó, o onSelect? Epa, quebrei aqui o negócio. Pronto, ó, onSelect, ou seja, quando selecionar o botão, eu posso digitar uma função aqui para, por exemplo, o clear collect, que é criar uma coleção. Essa coleção se chama teste, e esse teste vai ser um last. As funções são bem parecidas com funções de cálculo, não são tão parecidas com funções de linguagens de programação, tá? Um last de quem, meu Deus? Como era o nome do ao vivo ali, né? Era a nossa tabela ao vivo, tabela. Eu esqueci o nome da tabela. Solicitações de passagem lista, tá aqui. Solicitação de passagem lista. Acho que vai dar certo, pronto. Criei aqui, olha, uma função, clear collect, o nome dessa função é teste, eu quero que ela pegue o último registro da solicitação de passagem. Se eu clicar nesse botão, o Power Automate vai coletar, ó, uma coleção, tá aqui a coleção que ele criou com os dados, e essa coleção eu posso usar em outras coisas, tá? Isso é um exemplo de usar funções. Tem N outros exemplos para você mexer com funções aqui. A senhora Júlia Borges destrói nesse negócio aí de funções do Power Apps. Eu só sei o café com leite. Tá bom? Vou voltar aqui para as perguntas. Vamos encerrar, né, gente? 18 e eu estou estourando o nosso tempo aqui, eu acho. Mas se vocês estão interagindo, eu vou continuar. Show. O nosso chat. Função código, ok. Tu vai falar de licença para uso disso tudo? Ok. Sobre licenças. Não, Cristiano, vou não. Licença é muito longa a história, porque cada um tem licenciamento diferente, viu, gente? Power BI tem uma mecânica de licenciamento, Power Apps tem outra, Power Automate tem outra. Para facilitar as coisas, Office 365 é 3, você vai conseguir usar os 3, com algumas limitações. Sem Office 365, você consegue usar o Power BI, tá? Os outros você precisa pelo menos de Office 365, é 3 ou superior. Muito bom, parabéns. Qual a versão do Office me oferece Excel Online? Para esse caso aqui, tem que ser o Excel Online for Business, tá? Não, desculpa, o Excel Online Personal funciona também. Então, seja Office 365 pessoal ou Office 365 Professional, Professional não, é Office 365 institucional, né? Qualquer versão do Office 365 institucional, você vai conseguir usar esse Excel Online, tá? Tem algum curso para aprender essas funções? Do Power Apps, ainda não, mas a gente está pensando em fazer um curso do Power Apps, tá? Não para aprender função, para aprender a fazer aplicativo. As funções são consequências disso, certo? E muitas vezes eu procuro função ali na hora para resolver um problema específico das aplicações que eu quero fazer. Porque a aplicação que eu fiz aqui para vocês é super café com leite e estava muito feia. A senhora Júlia faz os negócios incríveis. Só o Office 365, ok. É possível comprar licença para o Power Platform para uso pessoal ou apenas corporativo? Tá, é possível comprar licença para o Power Platform para uso pessoal ou apenas corporativo? No momento, ainda, eu diria que só corporativo, mas se você buscar uma instituição que vende licença, se você buscar portfólio para comprar licença, se você buscar alguma outra instituição revendedor Microsoft para comprar uma licença, esse revendedor Microsoft vai criar para você um domínio, tá? Um domínio corporativo, e você vai usar nesse domínio, por mais que seja só para você, um domínio dentro da Microsoft, tipo assim, renansampaio@onmicrosoft.com.br, tá? Então, esse domínio, você é praticamente pessoal ele, né? Mas você usa dentro da Microsoft. Então, é até possível, sim. Beleza? Bom, gente, vou indo também, né? Tem integração com Salesforce? Tem integrações com Salesforce. Tem conector pronto no Power BI, por exemplo. Eu estou em dúvida se tem conector pronto no Power Apps ou no Power Automate. Não tenho certeza. Mas o Salesforce, ele tem uma API bem acessível, né? Até onde eu fiquei sabendo. E você pode usar essa API para interagir, fazer com que o Power Apps e o Power Automate interajam com o Salesforce, tá bom? Mas eu acredito que tenha conector sim. Eu não cheguei a
a conferir se a gente tem realmente conectores aqui pro Salesforce. Olha aí, rapaz, o seu Rafael Bandeira tá por aí também. Abraço, seu Rafael. Mostrei o case da Adtalem. O Rafael Bandeira estava lá à frente disso. Gente, 18h40, vou me indo. Mandem mais dúvidas aí pelo e-mail que vai chegar para vocês, pelo meu LinkedIn, lá pelo canal do YouTube do Dobra Dados, que eu tenho uns 5 vídeos lá perdidos, mas eu espero colocar mais vídeos em breve. Tá? Um dia eu quero colocar mais, fazer esse milagre que eu fiz aqui, né? 30 minutos, fazer essas 3 coisas. Poderia estar num videozinho também para orientar vocês ou reprisar alguma coisinha, tá bom? Vou colocar o vídeo desse webinar. Boa ideia, senhor Cássio, boa ideia. Beleza, gente? Vou encerrando aqui. Até mais, deixa eu mostrar meu vídeo aqui. Pronto, rapaz, eu estava todo torto aqui, não estava percebendo. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Abraço aí a todos. Tivemos mais de alguns participantes aí, não vi o número todo, mas depois teremos esses números. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.